Então, já vindo para a parte final aqui da nossa aula, alguns tópicos. Cronograma de estudos. Então, muitos cursinhos te dão um cronograma pronto. Tu vai estudar tantas horas, tantos dias, e vai estudar isso, aquilo, em tanto tempo você vai estar preparado. Então, isso é legal, é importante, mas você tem que ver se isso é para você. Se você vai conseguir sentar 6 horas na frente de um computador, ou se num dia tu vai estar de 23, no outro 41, ou se tu tá no ADM, enfim. Você tem que trazer o teu cronograma para a tua realidade, para o teu dia a dia. Não adianta tu pegar uma coisa pronta lá que não vai servir para você. Então, eu tinha esse foco. Todo santo dia estudar e que fosse um conteúdo, pelo menos, e uma ANI, ou um conteúdo e uma legislação esparsa. Né? Essa foi a minha forma. Mas você tem que encontrar a sua. E de uma forma que você vai conseguir manter, né? Então, eu lembro que cada pausa para o serviço, que o cara ia no banheiro, ia tomar um mate, enfim, depende da sua realidade, é claro, aproveitava e questão, baixava ali no celular, em vez de estar olhando o Insta, Face, enfim, videozinho no YouTube, vai fazendo questão. Aproveita, que é uma das melhores formas. Se eu não me engano, eu fiz quase 1000 questões, 900 e poucas questões nesses 45 dias. Eu lembro que logo no meu começo dos meus estudos, logo depois que saiu o edital, veio um colega de igrejinha, e eu tava na SOP, né? E aproveitando, tava fazendo as questões, e ele, essa daqui é tal, né? Essa daqui é tal. E eu não fazia a menor ideia, o cara tava voando, tanto que ele foi um dos primeiros colocados ali. E em vez de tu te diminuir e pensar, o cara tá voando, eu nunca vou conseguir. Aquilo me acelerou, eu disse, o cara tá muito bem, eu preciso correr atrás. Então me ajudou bastante a eu focar e continuar a preparação, né? Então, a relação do cronograma é isso. Você tem que trazer um cronograma para o teu dia a dia. Eu não determinei que eu tinha que estudar isso, tal dia, isso, aquele dia. Eu só sabia que durante aquele período eu precisava completar todo o edital. Eu não queria chegar na prova sem ter estudado algum conteúdo. Preparação para a prova é outro tópico. Então, muita gente estuda, e chega na hora da prova e simplesmente não consegue render. Quanta gente tu não conhece que, deu branco, chutou, se perdeu no tempo. Então, tão importante quanto você ter o conteúdo na massa, é você estar preparado para a prova. Porque não adianta você estudar, ver videoaula. Então, isso é uma crítica particular minha às videoaulas, porque a quem estuda só através de videoaula, né? Porque a prova não vai ser uma videoaula. Você vai ter que ler, você vai ter que interpretar, você vai ter que marcar as questões. Então, se você não estiver acostumado a ler, nem que seja outras coisas, ler um livro, ler revista, ler um jornal, enfim, a parar e exercitar a leitura durante um tempo, vai chegar na hora da prova e você não vai conseguir. Você vai ler a questão e vai esquecer, você vai pular, você vai se perder no tempo, lendo devagar demais. Então você precisa se acostumar a ler durante esse período. Então, por mais que seja difícil você ler outras coisas enquanto você está estudando, o ideal, por exemplo, é isso. É você pegar uma Constituição e ir lendo, pegar o Código de Direito Penal e ir lendo ali. Mas é isso, eu digo, se acostume a estar lendo, porque na hora da prova não vai ser um vídeo, vai ser a leitura também. Então isso é muito importante. A questão do tempo também, eu particularmente nunca tive tempo, eu tenho uma técnica para realizar a prova. Eu vou fazendo, eu geralmente começo na matéria que eu tenho maior facilidade. Então, penal militar eu estou muito bem, vou começar por ela. E vou indo, o que eu sei, eu marco, o que eu não sei, circulo e pulo, é um básico assim. Terminei a penal militar, vou lá e passo pro gabarito. Eu não dou a chance de eu me derrubar, porque muitas vezes tu marcou ali e depois, será que é aquela, mas podia ser, e aí você se perde muitas vezes nisso. Então, o que eu tenho certeza, faço meu xizinho lá e já passo pro gabarito, para não te dar a chance de ficar se questionando depois. Aí vou para a matéria seguinte e assim eu vou fazendo toda a prova. Então, a partir de cada 5 questões, ou então a cada matéria que eu termino, vou lá e passo pro gabarito. Porque essa é outra questão. Muita gente vem lá, estuda, se prepara, faz a prova, errei no gabarito, deixei para passar no final, não tive tempo, me perdi no gabarito. Então é isso. É muito mais simples você parar, fiz 8 questões, e passar 8 pro gabarito sem errar, do que no final você passar 60 questões direto para um gabarito. Então, essa é outra técnica minha para a realização da prova. Fazer algumas questões e já passar para o gabarito. Depois que eu termino toda a prova, eu retorno lá no começo e vou revendo só aquelas que eu circulei, aquelas que eu tinha dúvida, que aí eu consigo perder um tempo maior, analisar e até chutar de forma mais consciente, sem ter o risco de estar perdendo tempo de trazer aquilo que eu tenho uma certeza, né? Uma segurança para marcar.
Uma outra questão relacionada à preparação para a prova é a realização de simulados. Então, como eu já comentei ali antes, eu não me lembro exatamente quando foi a data da minha prova do CTSP, mas eu lembro que foi final de janeiro, 18 de janeiro, 20 e poucos de janeiro. Então, a partir da metade de janeiro ali, quando eu estava no final do conteúdo, eu já comecei a realização de simulado. Eu estava na Golfinho, em Arroio do Sal, e eu sentava na caminha lá do colégio que a gente estava alojado, abria o meu notebook só com isso, lá no QAP Questões, não um simulado deles. Eles têm um simulado que a pessoa tinha direito, pelo menos naquele tempo lá, mas você conseguia gerar uma prova, tantas questões de tal matéria, tantas questões de tal matéria, e você botava exatamente ali como se fosse uma prova, eles sorteavam as questões, e sem perder o foco, só olhando ali, comecei a fazer simulado, e ver, tô acertando 40 e poucas questões, tô 30 e tantas, e ali tu vai conseguindo ter tanto um feedback, tô bem nessa matéria, tô melhor nessa, já tô conseguindo ser aprovado, tô acertando 42. E quanto tu ir realmente se preparando para sentar, ler, responder uma prova e tá se preparando para o grande dia lá, né? Então, essa questão do tempo também é interessante, eu nunca tive problema, mas só que se você não é acostumado a realizar prova, então treine isso também, marca ali um cronômetro, vai vendo quanto tempo tu precisa para passar pro gabarito, tem aquela dica que eu comentei ali de passar antes, enfim, e algumas dicas finais. Então, eu sempre procuro estar preparado para a prova no dia 2 dias antes da prova, porque no dia anterior eu não estudo. Eu sempre tiro para relaxar, para passear, para ir para a praia, para fazer outras coisas, porque eu lembro de um exemplo que me marcou, que foi o meu pai. Ele estava estudando uma vez para um concurso do Banco do Brasil, e no dia anterior começou a estudar, vou revisar e olhar, e passou a noite estudando, e simplesmente chegou na prova cansado, exausto, porque passou a noite vendo conteúdos que tinha deixado de ver, e não conseguiu fazer uma boa prova também por isso, por ter passado a noite. Então, assim, se você não se preparou até aquele dia, ou se você se preparou até tal ponto, não vai ser um dia que vai fazer toda a diferença, né? Tem gente que gosta de assistir aulão, gosta de se preparar, mas a grande questão nisso, do antes da prova, é você não se cobrar demais, não se pressionar demais, não chegar, eu preciso passar, é a minha prova, estudei. Então, isso muitas vezes direciona para dar branco, para dar nervosismo, para você se embolar, se perder no tempo. Então, você ter um controle mental, essa tua preparação de chegar relaxado, chegar tranquilo para a prova, começar pelas matérias que tu tem maior afinidade, que tu está mais preparado. Então, são técnicas para você conseguir desempenhar uma prova melhor, né? Então, no dia anterior, eu particularmente nunca estudo. Eu lembro nessa edição do CTSP, eu levei meus mapas mentais, eu gosto de estudar através de mapas mentais também, e sentei ali era na PUC, se eu não me engano, não tenho certeza, e ali comecei a olhar os mapas mentais, e olhei um, e olhei outro, e percebi que eu estava começando a ficar ansioso, a ficar nervoso. Guardei tudo, fechei, comecei a olhar as árvores, passarinho, relaxar, conversar com os guris ali, porque você tem que ter esse controle da tua mente, tem que se conhecer, porque se tá te prejudicando mais do que te ajudando, vamos olhar um aulão, vamos revisar, mas se vai te atrapalhar mais do que te ajudar, larga. Você precisa estar bem para desempenhar uma boa prova, né? Então, outra coisa é isso, é você, se puder, chega na noite anterior, lá em Porto Alegre, ou seja lá onde for fazer a prova, dorme no hotel. Eu dormi na sede da Abanf, ali tem um hotel de trânsito bem simples, bem baratinho, só para já estar em Porto Alegre. Toma um café da manhã bom. Eu lembro que no dia que eu fui fazer a prova lá, teve um colega que veio do interior, bateu o carro ali poucos minutos antes da prova. Então, imagina, se por acaso ele conseguiu fazer a prova, talvez não tenha conseguido, e imagina o estado que essa pessoa estava, né? Então, sempre que você puder, faça tudo que tiver ao teu alcance para chegar mais tranquilo, mais relaxado, mais preparado mentalmente para a prova, né? Isso é outra coisa que eu me utilizo também. Eu sempre levo um chocolate, umas barrinhas de cereal, água, porque às vezes às vezes é natural te dar um certo cansaço mental durante a realização da prova. Então, às vezes eu simplesmente paro, dou uma parada, 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, como tranquilamente, olho para cima, respiro, desconecto da prova por alguns minutos, tu não pode se perder dentro disso, né? E depois
vamos lá, continua, segue. Então, por exemplo, terminei toda a prova daquela forma, né? A primeira passada na prova e passando pro gabarito. Tá, agora eu vou ir para as que eu tô com dúvida. Dá aquela respirada, bebe aquela água, te alimenta e vai lá de novo. Então, essa é mais uma técnica que eu me utilizo na realização da prova, de utilizar pequenas pausas durante a realização da prova para dar um respiro e seguir, para conseguir desempenhar bem. Então é isso, pessoal. Somando os 3 vídeos, é quase meia hora de conteúdo, de tudo que eu vivenciei, que eu estudei, que eu aprendi. São anos de colégio, vestibular, faculdade, vários concursos antes da brigada, algumas provas depois que eu entrei na brigada, muitos livros lidos, mentorias, coach, enfim, tudo que eu tenho de conhecimento, quase tudo, né? E eu estou compartilhando aqui de forma gratuita. A brigada está precisando de novos sargentos, está precisando de gente boa, gente que vem acrescentar novas mentalidades, novas cabeças, pensando em ajudar, em crescer dentro da instituição. E eu estou aberto a críticas, dúvidas, sugestões, mas é isso, espero que aproveitem, e precisando, eu estou aqui. Força e honra!